Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Fevereiro, dia de clássico contra o Palmeiras numa sexta-feira à noite com o São Paulo na briga pelo título brasileiro. Pro torcedor otimista, se tem chance e tem esperança. Pro mais realista, vencer o Palmeiras é ficar mais perto da vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. Se estivesse nessas arquibancadas, o São Paulino só gostaria que o clima para hoje fosse outro. Já no Palmeiras, a luta é contra o desgaste até a final da Copa do Brasil. Fim do jogo contra o Coritiba. Eram 9h23 da noite da quarta-feira. Nesse mesmo horário, hoje, só 48 horas depois, o Palmeiras já vai estar entrando em campo de novo. Vai explicar isso para o europeu. Isto não existe em lado nenhum, só no Brasil. Não sou o único treinador a falar sobre isso. Acho que é um assunto muito sério, mas que ninguém no futebol brasileiro quer saber disso. Pior que ele tem razão. O calendário do Palmeiras está super apertado, é jogo atrás de jogo, amigo. No Brasileiro tudo bem, a vida está resolvida, o Palmeiras já se classificou para a Libertadores. O foco é na final da Copa do Brasil, daqui 9 dias. É logo ali. O mais incrível é que até lá o Palmeiras tem que fazer outros 3 jogos. Tá fácil ou não? Hoje, clássico contra o São Paulo. Segunda, Atlético Goianiense. Quinta tem Atlético Mineiro e no domingo seguinte, sim, ufa, a primeira decisão diante do Grêmio. Para chegar o mais inteiro possível no duelo contra o Grêmio, Abel deve alternar entre time titular e reserva nesses 3 jogos que antecedem a final. Ao contrário do que aconteceu em Curitiba, quando poupou seus principais jogadores, o técnico deve escalar time titular hoje à noite contra o São Paulo no Morumbi. É através de todos os jogos que nós nos preparamos, é através de todos os jogos que nós avaliamos, todos, eu e os jogadores. Agora sabemos que é um jogo diferente, é um jogo especial. Clássico, como todo mundo sabe, é difícil, mas acho que nosso elenco, nosso time, o Palmeiras está preparado para fazer um grande jogo. A notícia boa é a volta do Wesley, recuperado de uma cirurgia no joelho. Depois de 3 meses, ele deve ficar à disposição. A baixa é o Gabriel Menino, que se machucou contra o Coritiba. O provável time titular do Palmeiras deve ter o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Choque Rei, sextou. Sextou. Todo dia Abel Ferreira vai reclamar do calendário brasileiro. Não, gente, tá demais. Todos os dias. Todo mundo já sabe que é assim. Esse ano tá pior. Esse ano tá pior, gente, por causa ano da de pandemia. E porque também não fomos maleável. Não, e porque o Palmeiras também tá na briga por tudo esse ano. É bem verdade que não fomos maleáveis para dar uma melhorada no calendário. Nosso calendário já é ruim, ficou pior ainda com a pandemia. E que o Palmeiras está ganhando tudo, o que é muito bom. É muito melhor do que jogar PAOK contra o AEK, dirigir o PAOK, ou então dirigir o Braga contra o Paços de Ferreira e na outra semana enfrentar o Moreirense. Bem melhor. Dá mais dinheiro e dá mais status. Esportivo. Sim, também, né? É mais trabalhoso, então, mas é tem melhor. que lidar com as dificuldades, não tem jeito, elas foram impostas e... Né, Ceretinho? Tem que lidar com tudo isso. Chega de,
reclamar, vai jogar e vai ganhar título, que é o que o torcedor quer. É isso aí. Bom dia, Jana. Bom dia, Alfredo. O choque rei é Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. O majestoso é Corinthians e São Paulo. O derby é Corinthians e Palmeiras. E o Sansão é Santos e São Paulo. E isso começou com a Gazeta Esportiva lá atrás, né? Com o jornalista Tomás Mazzoni e acabou pegando o nome dos clássicos aqui em São Paulo. Muito bem, São Paulo focado, tem torcedor ainda acreditando no título, mas o foco do São Paulo tem que ser não perder a posição pro Fluminense, né? Eu acho que o foco do São Paulo tem que ser ganhar 9 pontos. Se isso vai dar título, provavelmente não, é outra história. Ganha 9 pontos e aí vê o que dá. E para ganhar os 9 pontos, o São Paulo tem no meio desses 2 jogos difíceis, Palmeiras e Flamengo, um jogo contra o Botafogo. Então, o que acontece? São Paulo vence o Palmeiras, ele se posiciona na disputa do título. Pode não ganhar. Agora, a gente vê uma situação do São Paulo com a possibilidade de chegar à última rodada do campeonato, com chance de título, tendo feito tudo de errado que fez. Ou seja, olha como era a campanha do São Paulo até o time desandar, né? Não, surreal. Realmente conseguiu perder um título que estava na mão. O São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro, provavelmente. Foi a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Essa que é a verdade, falando português claro. Agora, quer saber de uma coisa, Janaína e Lofredo? No primeiro turno deu tudo certo nesses resultados que o São Paulo precisa. O São Paulo ganhou do Palmeiras de 2-0 no primeiro turno. O São Paulo ganhou do Botafogo de 4-0, também no primeiro turno, claro. O São Paulo ganhou do Flamengo de 4-1. Aí, os resultados dos outros times, a combinação de resultados. O Internacional empatou com o Flamengo 2-2. E o Corinthians ganhou do Internacional 1-0. Ou seja, cinco raios caem duas vezes no mesmo lugar, porque você falou de uns 5 resultados aí. Mas são os resultados que o São Paulo precisa para ser campeão agora no segundo turno. No primeiro turno. Deu tudo certo. Um raio já... Boa, bem lembrado, Sereta. Assim, não vai acontecer... É muito difícil que aconteça de novo. Não é que não vai acontecer, é muito difícil porque as situações são bem diferentes. Flamengo e Inter vão se enfrentar com o Inter podendo vencer para ser campeão. Aquele jogo era um jogo que não decidia nada, e agora decide. O Flamengo necessitando da vitória para virar para a última rodada uma condição de disputa com o Inter. O Inter vai pegar o Corinthians, com o Corinthians já sem nenhuma chance do campeonato de nada. O Corinthians era um time necessitado da vitória naquele momento. Eu acho que a única situação que não muda é São Paulo e Botafogo. São Paulo e Palmeiras muda um pouco também, que tem um Palmeiras muito desgastado e já sem objetivo. Mas também o Palmeiras que vai encarar o São Paulo hoje não é o mesmo Palmeiras que entrou em campo contra o Coritiba e perdeu, né, Cereto? Esse deve ser o último jogo antes da decisão da Copa do Brasil que ele vai tentar botar o que tem de melhor à disposição, é isso? Eu acho que sim, porque depois joga segunda-feira contra o Atlético Goianiense, deve botar time reserva, vai jogar contra o Atlético Mineiro ainda na quinta-feira, no último jogo do Campeonato Brasileiro, lá em Belo Horizonte, também deve botar time reserva, porque daí já vai estar pertinho da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então imagino que hoje seja um último ensaio do Palmeiras, embora a gente viu na prévia, né, no campinho, na reportagem, a possibilidade da escalação do Breno Lopes, deve jogar mesmo, só que na Copa do Brasil o Breno Lopes não pode jogar, como bem lembrado pelo Lofredo, né, aqui no Sport TV News, porque ele já jogou pelo Juventude na Copa do Brasil, o que é uma pena, porque o Breno Lopes é um jogador que poderia mudar o jeitão do Palmeiras jogar, com 2 jogadores de mais velocidade, o Breno Lopes e o Rony, em vez de jogar só com um jogador de velocidade como é o Rony. Tem aí a questão do menino, né? Tá fora, e pode estar fora da decisão da Copa do Brasil também. E assim, aí no caso o Abel não vai ter que decidir qual é a posição do menino, né? Que a gente chegou à conclusão, né, Cereto? Que seria melhor a manutenção dele na posição que ele jogou contra o Coritiba. Ainda que ele tenha ido para a seleção brasileira como lateral direito e talvez seja uma posição para desenvolver a carreira, que ele pudesse ter mais resultados, no caso de convocação para a seleção brasileira, é uma posição menos disputada do que no meio-campo. Mas eu acho que a melhor posição dele é no meio-campo. E perder um jogador que te dá todas essas opções acaba realmente causando um impacto.
Eu acho, de fato, que ele produz mais como segundo jogador de meio de campo, mas é curioso, porque eu não sei o que ele pensa, né? Tem que perguntar para ele. Ele é lateral direito de origem, jogou assim nas categorias de base, tem sido convocado para a seleção brasileira para lateral direita. Agora, pensando na carreira, eu não sei se não é melhor jogar de lateral direito, porque não tem muito jogador nessa posição na seleção brasileira, né? O Daniel Alves não tem sido mais convocado, o Danilo tal, mas não tem uma renovação na posição para lateral direita. Tanto que foi ali que o Tite convocou, né? Sim. Exatamente. Mas assim, nesse momento, o Palmeiras tem 2 laterais. E talvez precise mais dele no meio de campo, talvez ele possa dar um rendimento maior no meio de campo. Não gostei muito não acho que tenha ido mal, mas também não foi tão bem num posicionamento mais à frente, pelo lado direito. Enfim, acho que é um jogador que certamente faz muita falta por essa condição. Ele pode jogar em 3 ou mais posições, então facilita o trabalho do técnico para pensar o time. Vamos ver os campinhos para o jogo de hoje. A gente falando aqui que o Palmeiras deve ir, né, fazer seu último ensaio aí com o time titular, considerado titular antes da decisão da Copa do Brasil. Começando com o São Paulo, que é o mandante. Visoli comandando o time mais uma vez, com Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan e Dani Alves. Igor Gomes, Tietê, e olha ali, ó, mais uma vez Gonzalo Carneiro ao lado do Luciano. E o Pablo, hein, Cereto? Nem estando liberado, ele é titular? Pois é, resta saber o que o Crespo acha do Pablo, porque está muito claro que o Pablo perdeu espaço demais no São Paulo, o que sugere que ele possa ser negociado, que ele possa ser dispensado nessa reformulação pela qual vai passar o São Paulo. O Gonzalo Carneiro, que é o uruguaio, né, teve pouquíssimos minutos com a camisa do São Paulo, até porque ele teve aquele problema do doping, né, com drogas, cocaína, ficou numa clínica de reabilitação por muito tempo, teve uma suspensão primeiro por 2 anos, depois a suspensão caiu para 1 ano, ele ficou um tempão afastado do São Paulo, depois voltou, foi reintegrado, teve alguns minutos com o Fernando Diniz, mas foi pouquíssimo aproveitado. Jogou contra o Grêmio, agradou ao Visoli e agora está ganhando uma nova chance na medida em que o Brenner foi negociado e que o Pablo, pelo visto, perdeu de fato o espaço. Às vezes é uma questão também de gosto do treinador que assumiu, né? Assim, vai ver que o Gonzalo agradou muito o Visoli. Eu acho que o Visoli precisava mudar algumas coisas em relação ao Fernando Diniz. Porque não adianta você seguir fazendo o que o outro estava fazendo que não vinha dando certo. E ele tinha uma posição que ele precisava mudar porque o Brenner saiu. Ele escolheu uma opção diferente daquela padrão, aquela que ao longo da temporada se viu que não dava tanto resultado. Então, com esse aqui eu já sei que dificilmente eu vou ter o resultado. Deixa eu tentar com outro que faz muito tempo que não joga, deve estar com muita vontade. Acho que é uma ideia assim. E no meio-campo a gente vê o Tietê se firmando ali, muitas vezes com o Fernando Diniz, quando tinha Sara, Igor Gomes, o Luan pegou a posição, o Daniel Alves nunca saiu do time, né? Então o Tietê ficava de fora. E agora o Tietê, não que o Tietê não tenha jogado, jogou muito com o Fernando Diniz também, inclusive foi pivô de um dos problemas com o Fernando Diniz. Mas enfim, é o time do Visoli. Esse que está escalado é o time que o Visoli pensou e colocou com pequenas mudanças, inclusive na maneira de jogar. Alguns ajustes que deram ao São Paulo uma sobrevida. Vamos pensar que a gente critica muito a questão de demissão de treinador e muitas vezes de maneira correta. Mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente não pressionar muito para que os dirigentes segurem treinadores mais do que deviam. Sim. Que eu acho que aconteceu no caso do Fernando Diniz. Ele foi ganhando sobrevidas, né? Foi. Né? Ao longo da temporada passada. Vamos dar uma olhada no campinho do Pão. Oi, diga. Perdão, Jana, não. E acho que muito também pela ausência da torcida em campo. Sim. Talvez se tivesse em campo, ele teria saído antes. Pela pressão. A pressão da torcida em campo, ela tem muito peso, né? E acho que ele poderia ter saído antes. Vamos dar uma olhada no campinho do Palmeiras, então, gente. O técnico Abel Ferreira deve escalar o Everton no gol. Com Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga. Rony de um lado, Breno Lopes do outro e Luiz Adriano.
Como o Cereto falou, né? Então a diferença de um time que pode jogar. Aliás, acho que tem outras diferenças em relação ao time que vai jogar a final, né? Mas a principal é o Breno Lopes, que não pode estar em campo. Meio-campo com Patrick de Paula e Felipe Melo, e a lateral direita talvez sejam alterados também. Eu gostaria de ver o Gustavo Scarpa nesse time, mas o Gustavo Scarpa tem jogado numa sequência forte aí, talvez por isso não jogue hoje. Mas acho que o Gustavo Scarpa pode ser uma boa opção para as finais da Copa do Brasil, mudando um pouco o jeito do Palmeiras jogar. Muito bem. O Flamengo tem um problema de última hora para o jogo decisivo de domingo contra o Internacional no Maracanã. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.